Está entrando no ar o quadro Café com o Prefeito. Agora sim, na linha com o prefeito municipal de Santa Helena, Jusilei Sotoriva. Bom dia, prefeito Jussi. Bom dia, Andréia. Bom dia, ouvinte da Liberdade FM. Prefeito, nós temos hoje o nosso quadro Café com o Prefeito gravado. Durante essa semana nós tivemos informações da paralisação das atividades do Consamu. Como fica a situação de Santa Helena? Bom, Andréia, nós temos uma assembleia no dia 31, agora em Cascavel, com todos os municípios envolvidos no consórcio do Consamu, para discutir essa situação. Alguns municípios não têm pago em dia, tem tido alguns atrasos e tem dificultado aí o pagamento também dos compromissos que o Consamu tem assumido. Mas o que pesa mesmo é a situação do governo federal não ter credenciado o Consamu em algumas atividades aí, como o helicóptero também, e algumas unidades que o Consamu tem que o governo federal havia se comprometido em ter feito isso ainda no ano passado e ainda não foi feito, né? Então gerou uma dívida contraída pelo consórcio, que também são os municípios que são solidários a ele, né? De mais de 4 milhões, são quase 5 milhões de reais aí de dívida que o consórcio tem, né? Então, a assembleia da próxima semana é justamente para discutir quais rumos que serão tomados com base nisso, né? Eu acho que o Consamu é uma conquista muito boa, muito positiva para toda a nossa região. Não podemos perder a possibilidade aí de manutenção das atividades do consórcio. Então, acho que os municípios vão ter que, em bloco, fazer uma comitiva a Brasília e resolver esse passivo aí com o governo federal daquilo que é a participação dele no consórcio para que possa colocar em dia as suas contas. Até porque o prefeito que hoje é o gestor e o presidente do consórcio, em não fazendo isso, passa a ter a sua vida pública aí comprometida por ser o presidente do consórcio. Então, mas eu tenho plena certeza aí que já conversamos com alguns prefeitos para que seja mantido isso. Muito embora essa dívida vai ter que ser paga. Em sendo dividido por habitante, Santa Helena, se for dividir pelo número de habitantes e a participação de cada um, são mais de 100 mil reais que tem que ser desembolsados só pelo município de Santa Helena para dar cobertura ao pagamento daquilo que é um passivo de dívidas contraídas. Mas vão ter cobrado do governo federal. Prefeito, falando ainda sobre o Consamu, como que está a situação de Santa Helena, o SAMU de Santa Helena? O SAMU de Santa Helena é uma das melhores estruturas que tem em todo o complexo, né? É uma das unidades que presta muito, mas muito atendimento mesmo, é muito solicitada, bastante pelo próprio município, né? Os municípios circunvizinhos aí que atendem como base do nosso consórcio, tem usado não tanto quanto Santa Helena. Agora Santa Helena usa muito, então nós não podemos perder essa possibilidade, até porque se o SAMU fizer algum atendimento, ele tem portas abertas aí naquilo que é a resolutividade, quer seja aqui em Santa Helena, ou em Santa Helena, no Toledo ou Cascavel, aonde tiver a necessidade de encaminhamento, o paciente acaba sendo encaminhado. Então, por isso que nós devemos fazer um pleito muito forte aí para manutenção do sistema de prestação do serviço. Prefeito, nós sabemos que dia 25 é o último dia de trabalho de muitos funcionários da Confiancê. Como ficam esses funcionários? Serão recontratados por uma nova empresa? A partir do dia 25 não trabalham mais? E como fica a situação aí desses trabalhadores? Não, Andréia, na verdade houve essa informação sim por parte da empresa. Eu até entendo um pouco a posição da empresa com relação a isso. O município tem sido rígido no cumprimento de alguns contratos, até porque tem uma demanda judicial que tem sido feito isso. Também tem uma orientação da Justiça Federal para que os contratos e as parcerias sejam eliminados, né? E na semana passada ainda foi solicitado por alguns membros da empresa para que o município pagasse a empresa e a empresa pagasse os servidores ainda do salário referente ao mês de julho, né? Não sentimos confiança nisso, fizemos uma demanda para a Justiça Federal, o Ministério Público Federal se manifestou ao contrário e pediu para que o município fizesse da forma como vinha fazendo, né? Então, ainda deu um problema que os juízes das trabalhistas na semana passada estavam todos em curso, atrasou ainda mais um pouco esse pagamento. Na segunda-feira temos uma audiência com o juiz do trabalho de Toledo e os funcionários que são do Instituto Confiancê, que prestam serviço para o município na parceria, não receberam seus avisos prévios. Isso acaba gerando um passivo trabalhista. A empresa dificilmente pagaria. Isso fica para o município pagar. Então, a proposta que nós temos para apresentar para o Ministério do Trabalho é que o município, de uma forma subsidiária, o Ministério do Trabalho
de forma indireta, faça o aviso para os servidores, só que isso vai ser gerado a partir de quando ele tomar ciência do aviso prévio, que oficialmente um ou outro servidor do Instituto recebeu aviso prévio. Então é possível que a gente consiga isso na segunda-feira e o mês de setembro ainda seja trabalhado pelos servidores para que os serviços continuem sendo prestados naquela relação de parceria. E uma outra forma também de prestação de serviço já está sendo trabalhada para que a gente mantenha o serviço público sendo prestado. Então, mesmo os servidores que estão trabalhando, que ouviram, alguém disse ou falou que era para trabalhar só até o dia 25, não tem procedência isso, então deve ser mantido por mais um período. Prefeito, nós tivemos ontem também a Polícia Ambiental apreendendo uma redes de pesca irregular entre Santa Helena e Entre Rios do Oeste. Hoje pela manhã recebi uma ligação do presidente da colônia de pescadores de Santa Helena dizendo que algumas famílias o procuraram devido a essa recolha, que algumas redes estavam sem lacres. Ele relatou inclusive que a maioria dessas redes foram as doadas pela prefeitura e que estavam sem lacres, mas que esses lacres chegariam em alguns dias. Eles pegaram essas redes que estavam nos barrancos aí, né? E 70% dessas redes eram doadas pela prefeitura. A prefeitura pode intervir, fazer alguma coisa para que essas redes sejam devolvidas a esses pescadores, sendo que essas foram doadas e que os lacres chegariam em algum tempo? É possível, sim. Inclusive, esses lacres eram para ter sido lacrados já. Infelizmente, o Instituto não tinha o lacre para fazer. A Prefeitura se dispôs a comprar, está fazendo a compra desses lacres. O que vai ter que fazer é uma comprovação de que, de fato, essas redes estavam sendo utilizadas pelos pescadores da agricultura familiar, pelos pescadores regularizados, né? E que, de fato, a forma de espera que tinha sido colocada nas redes do lago, de fato, era para essa finalidade. Então, conseguindo comprovar isso, é possível que a Polícia Ambiental, de fato, faça a devolução das redes, desde que consiga comprovar que isso, de fato, aconteceu. Que não tenha sido a pesca predatória e alguém que tenha colocado a rede lá e esquecido como se nada tivesse acontecido, sem nenhum compromisso, nenhuma responsabilidade. Então, dentro dessa situação, é possível sim, mas diante de uma situação real. Então, nós vamos conversar, sim, na segunda-feira com o Luciano, o subtenente Luciano, para primeiro tomar pé de toda a situação, o que efetivamente aconteceu. E com base nisso, sim, seria possível, sim, se cumpriu com tudo aquilo que de fato é o seu compromisso. São 8h58. Lembrando que o nosso quadro hoje será somente de perguntas dos ouvintes. Também, prefeito, em relação aos problemas estruturais da escola Inês Mocelin, quando será realizadas as devidas reformas? A Inês Mocelin, algumas já foram feitas, mudou bastante a cara daquilo que é a escola Inês Mocelin hoje, daquilo que ela era até então, desde quando entregue, mesmo com alguns problemas. Tem situações lá do auditório mesmo que até hoje nunca nem foi utilizado, desde o ano de 2004, quando foi feita a sua entrega. Já se passaram aí mais de 10 anos e nenhuma melhoria havia sido feita na escola Inês Mocelin até então. Conversamos com a diretoria da escola, isso já faz uns 90 dias, a respeito de algumas necessidades que ainda tem a escola, dentre elas a biblioteca, da estruturação de cobertura, que tem lá auditório, que ainda não foi utilizado. Mas a diretoria, inclusive com a direção e a PMF, todo mundo entendeu que o município, fazendo o que vem fazendo, estabelecendo uma regularidade aí nas melhorias que estão sendo feitas, como de fato estão, vai chegar a um ponto aí de um espaço curto de tempo, tudo resolvido. O que não pode ficar aí mais de 10 anos sem nenhum tipo de melhoria numa estrutura como aquela da Inês Mocelin. Então nós estamos fazendo, infelizmente, todas as escolas, mas todas elas mesmo, tem bastante coisa para fazer. O secretário já esteve visitando algumas delas, algumas, como é o caso do subsede, que essas já faz mais de 15 anos que espera por algumas melhorias, alguma coisa nós já fizemos também lá na escola de subsede, algumas salas projetadas já com os projetos quase de finalização para licitar, para fazer, para construir. Como também na Vila Celeste, que tem lá o CEMEI, que foi transferido, algumas salas que precisam ser ampliadas. Todas as escolas precisam passar por um processo aí de reestruturação, de restauração, de reforma, de tudo mais. E nós vamos fazer, não no tempo que nós gostaríamos que fosse e que as pessoas também gostariam que eu fizesse, mas no tempo que é possível de se fazer. Prefeito, nós temos mais uma vez o pedido dos moradores da linha Gaúcha Buricá. Novamente os moradores reivindicando o trecho de asfalto. Trechos estão horríveis. Quando será feito esse asfalto no trecho aí da linha Gaúcha Buricá?
A Rua Saburicá é um dos trechos com uma movimentação forte, com trânsito intenso e ainda com um calçamento daqueles piores que nós tínhamos. Ainda na semana passada passávamos por lá, pela linha gaúcha da Buricá, e a estação é isso que as pessoas reclamam que de fato ela é. Nós temos um serviço contratado já com a empresa para fazer esse reperfilamento asfáltico. Nos próximos dias aí será dada a ordem de serviço para que o serviço seja executado. Então o serviço já foi contratado, André. Prefeito, novamente também falando sobre o caminhão que faz a coleta do lixo no interior. Nós temos informações de que ele está com alguns problemas. Quando ele volta a atender? Do lixo orgânico, do reciclado? Eu acredito que seja do reciclado. Deve ser do reciclado. Tem 2 caminhões que tem problema. Um deles está na mecânica já faz 2 semanas, que o problema era um pouco mais sério do que se esperava. Mas a notícia que eu tenho é que até na terça-feira ele deve estar pronto para voltar para o trabalho, que acaba gerando um passivo aí. As pessoas têm uma regularidade na situação de colha, mas nos últimos dias acabou dando um problema, porque 2 desses caminhões acabaram gerando um problema, né, de mecânica, mas na terça-feira fica pronto e volta à situação de regularidade e normalidade. Prefeito, na semana passada nós falamos sobre uma família que mora perto da reserva de Itaipu, num barraquinho. O pessoal ainda está aguardando a visita da assistência social. Ninguém foi lá fazer uma visita ainda abaixo do sol nascente. Essa família que está em situação precária. Gostaria então que a assistente social, enfim, que vocês procurassem ajudar essa família que precisa. Nós temos programado, assim que voltar, algumas visitas, fizemos algumas ontem, não conseguimos concluir devido ao tempo que acabou demorando algumas a mais, mas com a Márcia, né, comprou o par, à tarde mesmo nós devemos estar nessa família visitando, pelo compromisso que nós tínhamos ainda ontem de fazer, não conseguimos fazer, mas hoje à tarde com certeza nós estaremos lá para conversar com essa família e ver aquilo que pode ser feito, né, em função da necessidade social. Prefeito, qual que é a sua agenda então para este sábado? Várias reuniões, encontros, visitas? Bom, estamos em Guaíra, né, para essa atividade que tem de regularização fundiária, muito embora a questão indígena também é uma situação que deve ser muito debatida, mas essa questão do fundiária com a participação do INCRA na nossa região, principalmente na região sul do Brasil, ela tem bastante problemas, precisa ter essa regularização e o INCRA é o instituto capaz de fazer e infelizmente pelo pessoal, pela estrutura física e por uma série de fatores aí acaba não fazendo. Então devemos ficar aqui até o meio-dia, um pouco antes devemos ir para lá, temos uma atividade lá em Moreninha, final de canasco, entrega de premiação também, temos alguns jogos acontecendo no município, algumas visitas já programadas para fazer, inclusive essa que tem lá na reserva é uma delas, tem também Clube de Mães agora ainda à tarde, deve ir até próximo final da tarde, à noite tem na esquina Céu Azul o jantar, do lado da escola, uma bela de uma proposta para hoje, né, macarronada, galinhada, não sei se os 2 pratos ou um deles, né, mas com certeza é uma bela de uma atividade. E amanhã, intenso, né, tem festa na cidade, tem festa no interior, tem jogo da Copa Mop à tarde, então uma atividade, graças a Deus, bem intensa sendo desenvolvida no município de Santa Helena. Prefeito, e a mensagem que você deixa então para a população de Santa Helena para este final de semana? Bom, graças a Deus temos previsão de chuva também para a partir de amanhã, que seja a partir de amanhã à tarde, né, e segunda e terça, quarta, um pouco de chuva também para melhorar um pouco essa condição climática. Expectativas muito boas, muito trabalho sendo desenvolvido, muita conservação de solo, pedir um pouco de paciência das pessoas para os outros serviços que esperam que seja feito, mas a conservação de solo é o momento de fazer, a concentração de esforços muito forte nisso, o reconhecimento muito positivo tanto pelos santelenenses quanto pelos organismos externos aí de Santa Helena, pelo trabalho que é feito de conservação, de conscientização ambiental. E é isso, gente, trabalhar, pensar sempre positivamente e fazer com que o município de Santa Helena seja aquilo que é pela força do seu povo. Desejar a você um bom dia, um grande abraço e estamos entrando também na reunião aqui para discutir esse tema tamanho importante que também nós temos aí em Santa Helena algumas regularizações para fazer. Ok, prefeito, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Liberdade FM. Um grande abraço, bom dia a todos. São 9h05, 9h05. Esse foi para você o nosso quadro Café com o prefeito de hoje, né? Devido ao compromisso do prefeito municipal em Guaíra, nós tivemos hoje a participação dele por telefone. No próximo sábado, as perguntas que não foram feitas hoje, né? Serão feitas no próximo sábado aí para os ouvintes daqui da 87.9. Lembrando que o nosso quadro Café...